cuidado para não cair. Quando nós menos esperamos, nós caímos. Nós cometemos algo que a gente se surpreende. Pelo menos é assim comigo. Então, gente, quero trazer para vocês aqui a continuação da formação passada, que nós iniciamos sobre um aspecto fundamental do consagrado Paz e Mel e um aspecto fundamental daquelas pessoas que estão em volta da comunidade Paz e Mel, que através desta palavra, através das cartas do fundador, também são chamadas. Tem muitas pessoas que não são da comunidade, que são aqui, né, como tem algumas pessoas aqui que não são da comunidade, mas que gostam, que se identificam, que nem aqui falou a Ivani, que nem falou a Yara, né? Que eu estou aqui, eu me identifico, eu gosto de estar desde tanto tempo. E as pessoas também vão se identificando com a forma que nós somos chamados a viver. Apesar de toda a nossa fraqueza, apesar de toda a dificuldade que nós temos de vivermos uma vida santa, por exemplo. Então, o consagrado Paz e Mel e os irmãos que Deus chama, que não são da comunidade, mas que Deus chama a estar conosco, na formação passada, nós vamos fazer a continuação, que foi em cima de uma leitura que, estando Jesus, chegou um escriba que estava ouvindo eles conversarem, né, com Jesus. E aí ele perguntou para Jesus: mas, mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Outro mandamento maior do que estes não existe. Então, na reunião passada, nós falamos sobre um aspecto de amar a Deus de todo o nosso coração. E nessa, nós vamos para a caridade fraterna, amar o próximo como a nós mesmos. Primeiro, sempre, quando a gente dá alguma formação, a gente fala alguma coisa, o pessoal está me pedindo aqui, né, até para dizer que eu sou casado há 23 anos, estou no Paz e Mel há 18, sou casado há 23 e tenho 2 filhos, a Elisa de 6 e o Fernando de 4, que faltou na minha apresentação aqui. Então, gente, então as pessoas sempre se colocam assim, muitas vezes, sabe? O Paz e Mel é muito radical. Eu acho que todo mundo já ouviu isso. Acho que todo mundo já ouviu isso. De alguém. E até, talvez, os nossos amigos da comunidade já ouviram isso de nós. O Paz e Mel, ele é muito radical. Claro que... Sabe por que as pessoas acham a comunidade radical? Agora é uma avaliação minha, né? O cristianismo, ou melhor, o povo católico, ele está acostumado com uma vida mais ou menos. Ele está acostumado com uma vida morna, uma vida morna. Está acostumado com uma vida mais ou menos. Está acostumado com uma vida de pessoas que têm uma vida que é muito importante, que é o principal, uma vida que vai na igreja, que vai à missa, que comunga, mas
ela não dá continuidade da missa do que a pessoa assiste no fim de semana, que é aquela coisa, uma vida constante de oração e de estudo da palavra de Deus, ou uma vida de oração e estudo de alguma palavra de Deus, mas algum estudo de santo, enfim, não falo só da Bíblia. E as pessoas meio que se apavoram, sabia? Quando a gente coloca como que a regra que nós vivemos na comunidade, as pessoas se apavoram, porque o povo católico ele não está acostumado. O povo católico, se tu pegar agora na missa, vai na igreja, pega, tem lá 100 pessoas, 99 não lê a Bíblia. 99 não lê a Bíblia. E isso é algo que nós precisamos trabalhar. Mas essa transformação ela começa por nós. Então, quero dizer que, bom, mas diante disso, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. E nós podemos ver o quanto é difícil, pelo menos para mim, colocar esses 2 mandamentos em prática. Isso serve, eu sei, de consolo a quem está ouvindo, porque muitas vezes as pessoas nos idealizam. A nós que estamos na frente de uma comunidade, na frente de um grupo, as pessoas nos idealizam. E aí começam a conviver com a gente e se decepcionam. Porque, diante desta caminhada, dessa vivência da comunidade, nós vamos vivendo, nós vamos tendo a nossa vida cristã, ela é de altos e baixos. Agora, ela tem que dar fruto. Por que é de altos e baixos? Porque nós constantemente somos tentados. Nós constantemente, o demônio nos tenta a cair. Ele quer nos ver passar vergonha. Ele quer ver a nossa queda. Ele quer que a gente caia. Ele quer que a gente desista do chamado que Deus nos fez. E aí ele vai nos tentando. Nós somos fracos. Nós somos fracos. Mas nós seremos muito mais fracos se nós não tivermos uma vida regular de oração e estudo da palavra de Deus. Somos muito mais fracos. Seremos muito mais fracos. Ao passo de quando a gente já está aqui vivendo, as tentações acontecem, volta e meia, nós sofremos grandes tentações e nós corremos grande risco de cair, e nós caímos. Então, por isso que hoje nós estamos falando desde a formação passada, da formação comunitária passada, sobre 2 aspectos fundamentais da nossa vida cristã. 2 aspectos importantíssimos, que segundo o qual a gente deveria fazer um retiro sobre isso. A gente deveria se debruçar, porque diz o Jesus, outro mandamento maior do que estes não existe. Não existe outro mandamento. Amar a Deus e amar o próximo. Então, nós chegamos à conclusão, e lendo a vida dos santos, o que nos diz a palavra de Deus, que não se pode amar a Deus, não se pode, de maneira nenhuma, amar a Deus é um engano, sem amar ao mesmo tempo o próximo, sem amar ao mesmo tempo a outra pessoa. Por quê? O mesmo preceito que nos manda amar, que nos manda o amor para com Deus, nos manda igualmente o amor para com os nossos irmãos. O mesmo preceito. Inclusive, segue, né? Jesus falou como se fosse são 2 frases. Mas Jesus certamente não deu ponto, continuou, fez uma frase só, né? Jesus, eu acho que era igual aquelas pessoas que começam a falar e não dão pausa nunca, não param para respirar, porque é a mesma coisa se a gente for ver aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu espírito e de toda a tua força. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele termina. Outro mandamento maior do que este não existe. Então,
temos de Deus este mandamento. Nós temos de Deus, gente, esse mandamento de que o que ama a Deus, ame também o seu irmão. Volto a dizer, é difícil. O quanto que nós devemos crescer isso? O quanto que eu devo crescer nesse entendimento, que eu tenho que crescer nessa parte do aspecto da vida cristã. Por isso, nos diz São Tomás de Aquino, que da mesma caridade nasce o amor para com Deus e para o próximo. Então, da mesma caridade nasce o amor para com Deus e o amor para com o próximo. Por quê, gente? A caridade nos faz amar tanto a Deus quanto o próximo. A caridade, o amor que nos leva a amar a Deus, ele nos leva a esse amor para com Deus e para com o próximo. É engraçado, porque é o preceito de Deus que, segundo, na continuação de São Tomás de Aquino, ele diz que é o preceito do Senhor que, sendo bem observado, basta para a salvação. Eu me surpreendi, eu nunca tinha lido isso. Que tinha, sobre esse escrito de São Tomás de Aquino, não é Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Tá? Por quê? É o preceito do Senhor que, sendo bem observado, basta para a salvação. Só deixa eu ver aqui uma leitura que é 1 João, capítulo 4, versículo 21. Para passar para vocês aqui. Eu estou chegando lá. Que é uma advertência que o Senhor nos faz, né? Ele está lá em 1 João, falando do discernimento dos espíritos, e ele diz o seguinte: mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento, o que amar a Deus, ame também o seu irmão, ame também o seu próximo. Então, gente, e aqui me recordo de Santa Catarina de Sena, que disse o seguinte: Santa Catarina, rezando, né, ela tinha conversas com Jesus, ela disse, meu Deus, ela disse, Senhor, eu quero dizer que eu te amo, que tu me pedes para amar o próximo. Foi isso que ela disse. Senhor, tu me pedes para amar o próximo, mas eu não posso amar senão a vós, de Santa Catarina. Olha, Santa Catarina de Sena, tu me pedes para amar o próximo, mas eu não posso amar senão a vós. E aí ela conta que Jesus respondeu a ela: minha filha, aquele que me ama, ama todas as coisas que eu amo. Aquele que me ama, ama todas as coisas que eu amo. Então, nós temos que compreender na nossa vida do dia a dia, porque requer muito esforço. Requer muito esforço. Sabe que em família, às vezes, a gente faz o seguinte: tem escala. Eu vou falar de algo simples, mas, claro, a gente tem que colocar numa dimensão. Mas a nossa vida diária também passa pelo amor ao próximo. Vou dar um exemplo simples, ou um exemplo até simplório. Tá?
normalmente na família tem a escala da louça. Claro, tu não pode criar uma de deitado, uma geração de deitado. Tá? As pessoas vão começar a te usar, se arrear em ti para não fazer as coisas. Tá? Mas, por exemplo, em família, nós muitas vezes tem a escala da louça. Então, no dia que não é a minha louça, azar. Se a outra pessoa pode lavar, lava. Se não pode, não lava. Se a outra pessoa está doente, azar dela, é o dia da escala dela. E nós, no nosso dia a dia, nós temos várias oportunidades de dar um passo a amar o nosso próximo, a lavar a louça. Há muitas vezes uma pessoa, né, alguém da família entra para tomar banho, nunca leva a toalha, já dá aquela briga, já dá aquele, tu nunca leva a toalha, né? Nós somos chamados a viver esse amor, a compreender o outro também na mesma dimensão. Assim como nós erramos, assim como nós temos a nossa falha, nós somos chamados a compreender o outro. Então, muitas vezes a lavar a louça quando não é a nossa vez, muitas vezes a alcançar a toalha, quando aquela pessoa, a gente sabe que ela esqueceu, a gente sabe que ela vai pedir e não precisa a gente esperar que ela peça, a gente vai, leva a toalha. Sabe que quando alguém chega em casa, a gente vai para ajudar e abre o portão da casa para a pessoa passar. Enfim, nós temos no nosso dia a dia a oportunidade de melhorarmos o nosso amor e melhorarmos a nossa dedicação ao nosso irmão, ao nosso próximo. É o que nos diz o Senhor nos deixa claro, a mesma veia, o mesmo canal que nos chama a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nos chama a amar o nosso próximo. Por que muitas vezes nós nos dedicamos muito ao Senhor? Nós nos dedicamos a rezar, nós nos dedicamos a rezar o terço, a ir na missa, a comungar, a fazer oração, a botar a imagem de Deus, a fazer isso, a fazer aquilo, a participar da reunião da comunidade, a participar de outra reunião. E nós não temos o mesmo empenho de amar a outra pessoa, os próximos. Sabe que às vezes é complicado. Quem é pai e tem filho pequeno é complicado, porque uma criança ela irrita. E às vezes a gente ensina irritação para a criança. Briga, xingamento, porque a gente se irrita. Né? O meu filho aqui, ele depois do banho, ele sempre sai correndo. A gente vem, traz com a toalha, bota em cima da cama e ele sai correndo. E gera uma brigaçada tremenda. Aí eu me dei conta, não é brigando e xingando que é a melhor maneira, né, de se educar uma criança. Então, isso é o que mais nós temos a oportunidade na nossa vida, no nosso dia a dia de amar o próximo. Por isso, nos lembremos do que disse primeiro Jesus a Santa Catarina de Siena. Né? Minha filha, aquele que me ama, ama todas as coisas que eu amo. Então, quem ama alguma pessoa, quando nós amamos alguém, nós amamos também aquelas coisas ou aquelas pessoas que aquela pessoa que a gente ama. Tu vai amar, quando tu passa a amar uma pessoa, tu vai amar a família daquela pessoa. Tu vai passar a gostar das coisas que aquela pessoa, ou a respeitar, se tu não gosta, tu vai a respeitar aquela pessoa. Tu vai ter uma vida compartilhada com aquela pessoa. Puxa, por mais que seja um problema, tu tem um amigo, ou a esposa, ou o esposo, puxa, gosta de uma coisa que tu não gosta. Mas às vezes tu vai, tu abre, tu cede,
para que vocês tenham uma vida de compartilhamento, por amor. Eu me recordo, eu tenho uma amiga minha que de muitos anos, uma amiga minha de muitos anos. Eu conheci ela com 14, não, mas eu conheci ela com 15, 16 anos e nós somos amigos até hoje. Mas ela era engraçado e a gente ria muito dela. Porque é o seguinte, ela arrumava um namorado, e ela foi uma guria que namorou muito, né? Então, assim, ó, ela arrumava um namorado, aí o namorado era jogador de basquete do União, aqui aí em Porto Alegre, jogador de basquete. No outro dia, ela aparecia com roupa de basquete, com roupa dos jogadores americanos, aqueles times, Los Angeles Lakers, aqueles times de futebol, não sei o quê. Daqui a pouquinho ela estava falando sobre basquete, sobre a seleção de basquete, sobre o Oscar, sobre não sei o quê. Pô, tá legal, o cara entrou na vida da pessoa. Aí ela acabava o namoro. Ela começava um outro namoro, aí ela namorava um cara que era um ator de teatro, um guri que estava fazendo teatro. Ela passava aí em todos os teatros de Porto Alegre que tinha, ela ia. Ela ia em todos os teatros, ela ia em todos os cinemas. Ela citava poemas que o Paulo Altran tinha declamado. Né? Ela citava peças, escritos, autores americanos. Fecha aqui para mim, então. Autores americanos, né? E aí ela começava a citar várias situações, várias coisas, né? Bom, e aí passava depois, ela acabava aquele namoro e ela passava e foi agora por último que ela casou com um motoqueiro. O cara motoqueiro participa agora no Instagram, eu sigo ela no Facebook, no Instagram, ela agora em moto, aquelas motos Harley Davidson, jaqueta de couro com uma águia nas costas, e os nossos amigos da antiga, todos dão risada, porque ela sempre entrava. E era muito interessante isso. Mas é o nosso amor ao próximo, assim como nós nos dedicamos a Deus, nós temos que nos dedicar para o próximo. Não só para a esposa, para os filhos, para a mulher, para o marido, mas para os nossos irmãos, para os colegas de trabalho, né, para os vizinhos, enfim, para todas as pessoas. Por isso que São João diz diz o seguinte, São João. Ele diz o seguinte, que é mentiroso aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão. É mentiroso aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão. É o que nos diz a palavra de Deus. E ao contrário disso, diz Jesus Cristo que aceitará como feita para si próprio a caridade que usamos para com os mais pequeninos dos seus irmãos. Então ele diz, eu vou aceitar para mim mesmo. A caridade que vocês fizerem para o próximo, eu vou aceitar para mim mesmo a caridade que vocês fazem para esse que é que seja o dos mais pequeninos. E aí nós temos que ver quem é o meu próximo? Quem são os nossos próximos? A quem que nós estamos? A quantas pessoas talvez a gente não goste, não vá com a cara, a gente odeia, a gente não suporta, a gente não gosta, a gente não vai com a cara, né? A gente muitas vezes mente, muitas vezes fala mal. Eu acho que é um aspecto, por mais que não seja grave, esse dia alguém disse assim para mim, eu fiz lá na rádio, falei sobre a mentira.
sobre os aspectos da mentira, mas existe a mentira pequenininha e a mentira grande. Mas a Bíblia não diferencia a mentira. A Bíblia só diz uma coisa: o pai da mentira é o diabo. É isso que a Bíblia diz. O pai da mentira é o diabo. Eu vou abrir aqui que está calor. Para aí. Aí, agora sim. Eu fechei aqui, pediram para eu fechar. Então, eu tinha uma... O pessoal estava falando aqui e eu fechei, e deu um calorão agora. Então, por isso que São João nos diz que aquele que ama a Deus, odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Então, é um aspecto que nós temos que ver. Bom, está em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Vós, como escolhidos de Deus, revesti-vos de entranhas de misericórdia. Então, aí o que segundo São Paulo escreve, que deve fazer nós cristãos, nós católicos, para conservar a caridade com o próximo. Ele diz o seguinte: para que a gente possa conservar a caridade com o próximo, nós temos que fazer o quê? Revesti-vos da caridade. Revesti-vos da caridade. Então, o cristão, ele deve viver constantemente a caridade. Nas suas entranhas, no seu íntimo, no seu interior, o que quer dizer que é isso que nós devemos ter com os irmãos. Tão grande ternura, tão grande amor, tão grande carinho, tão grande afeto, como se fosse o nosso predileto irmão. Aquele que nós estamos, aquela pessoa que nós temos a oportunidade. Por exemplo, tu sai de manhã de casa, tu vai para algum lugar, até o teu longo dia, quantas pessoas tu vai te relacionar? E a palavra de Deus nos diz que nós temos que nos revestir da caridade. Ou seja, cada pessoa que nós encontrarmos, nós temos que tratar aquela pessoa como se fosse uma pessoa predileta a nós. Então, quem vive, quem ama, quem vive para amar uma pessoa, ela tem aquela pessoa, ela se alegra com aquela pessoa, ela se alegra com o bem daquela pessoa, ela se alegra com a prosperidade daquela pessoa, ela se entristece pelos males que acontecem àquela pessoa, como se fossem só os seus próprios. Então, isso é um dos aspectos que nós temos que viver no nosso dia a dia. Eu quero pegar aqui um escrito aqui de Santo Afonso Maria de Ligório, que ele nos apresenta que, claro, o nosso grande exemplo de caridade é Jesus Cristo. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de fazer uma partilha sobre alguma coisa? Aí, tire do silencioso e fale. Então, olha só. Se alguém quiser fazer uma partilha aí, só levantar a mão e eu vou tirar aí, pedir as que eu estou ouvindo. Quer falar aí? Aquela tua amiga, eu acho que não era bem amor, eu acho que era uma falta de identidade que ela tinha, né? Ah, é? Não era por amor que ela fazia aquilo, eu acho. Pois é. Não, mas, Yara, mas o seguinte, a gente via que não era uma carência dela, entendeu? Mas era o seguinte, ela vivia lá, ela comprava a vida. Pô, eu amo essa pessoa, ela gosta disso, eu vou viver isso, entendeu?
Eu vou viver isso junto com ele. Claro que a gente, quando a gente conta uma história e quando a gente está num grupo, a gente exagera, né, Yara? A gente exagera e talvez a gente até dê o tom que a gente até deixa transparecer que seja isso, seja uma falta de identidade. Mas não era, era uma pessoa subequilibrada, uma pessoa sobre... E, claro, e a gente utilizava esse fato sempre que a gente se encontrava para rir dela. Né? Chegava, tá, mas e aí quem é agora? Então, é só olhar ali, ela tá, pô, ela mudou. Né? Porque ela vivia junto com a pessoa. Né? E a pessoa também entrava ela era uma pessoa de fácil trato. Então, ela fazia suas concessões, mas também trazia a pessoa para fazer as concessões dela. Bom, é isso aí. Quer falar, Yara? Não? Deixa eu apresentar minha neta aqui. Opa, oi! Tudo bom? Como é que é o nome? Já não estou mais sozinha, agora já deixa eu organizar aqui, deu. Tá bom, tá bom. Tá bom. Então, olha só, gente. Então, e trazendo aqui um escrito de São Francisco Sales. São Francisco Sales nos diz o seguinte: o nosso exemplo é Jesus, tá? A maior caridade. Mas, vivendo neste mundo, foi quem? Maria, cheia de caridade. Maria é o exemplo para nós de caridade, cheia de caridade, que socorria sempre os necessitados. Olha só, que exemplo para nós, mesmo sem que lhe pedissem. Este é o exemplo de Maria, nós, de tantos exemplos que ela dá, vivendo neste mundo aqui, né? Foi Maria Santíssima a grande pessoa cheia de caridade, que socorria todas as pessoas, mesmo sem que lhe pedissem. Olha, imagina nós socorrendo, ajudando as pessoas sem que as pessoas nos peçam. Já pensou isso? Lá no teu ambiente, enfim, um dia do nada, para pessoas que tu não vai, um dia tu fazer um café, servir um café para essa pessoa, oferecer um copo d'água, sem que as pessoas peçam. Eu sempre digo isso, que esses dias aconteceu um fato, gente. Quero ver que, como é um fato particular, como é um fato particular, eu estava dando uma olhada aqui se tinha alguém que eu não conhecia aí. Tive um caso próximo a mim, de uma família que perdeu uma menina de 4 anos. Depois dessa menina ser diagnosticada com câncer. Isso aqui não vai para a internet, né, Ananda? Acho que não vai para a internet. Tá, não vai para... Não. Então, assim, tem um casal próximo que uma menina de 4 anos, filha deles, foi diagnosticada com câncer de cabeça, né? Se fez a cirurgia, se viu que o câncer da cabeça já teria descido uma parte da coluna. A menina ficou um mês e pouco no hospital, perdeu o movimento das pernas, não sei o quê, morreu. Morreu. Bom, aí, no dia que morreu, uma pessoa me ligou e disse o seguinte: Marcelo Raga me mandou um vídeo. Eu vou mandar este vídeo para o pai e para a mãe da menina. Bom, para começar, é um vídeo de 50 minutos. Né? É um amigo, é um vídeo. E eu disse o seguinte: sabe o que eu acho mais importante nesse momento? Mais importante é tu ir no enterro, cumprimentar, abraçar se puder, mas nós estamos na época de pandemia, né? Mas vocês entendem, ir no enterro, abraçar, do que mandar um vídeo
Mas não é o momento. Primeiro que a pessoa não vai assistir. Primeiro que a pessoa, nesse turbilhão, não vai parar para olhar um vídeo, para dar uma mensagem de esperança, um vídeo de uma mulher dando uma palestra, não sei aonde. Não, cara, a maior pregação que existe agora é tu ir nesse enterro, tu ir na missa de sétimo dia, tu tá junto com ele lá. É isso. Então, nós meio que fugimos. A gente sabe que tem um irmão de um amigo no hospital, mas a gente não visita. A gente sabe que tem alguém que está passando por uma necessidade, mas a gente não supre essa necessidade, podendo suprir. Então, o nosso grande exemplo, o que eu devo fazer ou não devo fazer? No hospital, me custa ligar para saber de um pai, um amigo, de um irmão, de um amigo que está no hospital, eu ligar para saber sobre essa pessoa, demonstrar o interesse. Será que eu devo fazer isso? Bom, Maria nos mostra com a sua vida que sim. Que ela realizava a caridade sem que lhe pedisse, como ela fez. Aliás, nas bodas de Caná, ninguém, né? Quando pediu ao filho o milagre do vinho, pediu a Jesus. Ela viu a aflição daquela família, que eles não tinham vinho, e ela fez o quê? Ela se apressou a socorrer o próximo. Ela se apressou a socorrer o próximo. Ela se apressou a ir à casa de Isabel. Ela se apressou a ir por sua caridade, pelo ofício da caridade que era Maria Santíssima. Ela se apressou a visitar Isabel, pressa as montanhas. E ela fez um trajeto perigoso. Dizem que aquele trajeto era um trajeto de perigo, de assalto. Então, e vou dizer outra para vocês. E Maria Santíssima não pôde demonstrar melhor a sua grande caridade. Preste atenção nisso. Maria não né, melhor a sua grande caridade quando ofereceu a morte. Quando ofereceu a morte o seu próprio filho para a nossa salvação. Então, nós seguimos lá. Nossa Senhora, né? O grande exemplo para nós. E ela oferece o seu próprio filho à morte pela nossa salvação. Pelo que São Boaventura nos diz que Maria amou o mundo de tal modo que deu por ele o seu filho unigênito. Então, irmãos, nós devemos ter que esta caridade de Maria para conosco, também devo dizer, não é menor agora que ela está no céu. A caridade de Maria, agora que ela está no céu, ela deu o filho dela. Pronto, ela cumpriu a missão dela. Não é? Às vezes, quando a gente faz algo bom, a gente diz o seguinte: cumpri a minha missão, fiz a minha parte. Maria, nesta vida, deu o seu filho para a nossa salvação. E hoje a missão dela não é menor agora que ela está no céu. Muito pelo contrário. O mesmo São Boaventura diz que ali muito se tem aumentado. Por quê? Conhece melhor as nossas misérias. Maria tem cuidado de cada um de nós. Muito mais do céu agora, ela tem cuidado por nós. E Santa Brígida nos diz que pobre de nós, se Maria não rogasse a nosso favor. Revelou Jesus Cristo a Santa Brígida. Porque as súplicas da Divina Mãe intercedem por nós. Se não intercedesse por nós, não haveria esperança na misericórdia. Então, meus irmãos, é certo que segundo a caridade que nós usarmos para com o próximo, Deus e Maria a usarão para conosco. Essa é a justiça divina. A caridade que nós usarmos para o próximo é certo.
é a mesma que Maria usará para conosco. Como diz o próprio Jesus, né? Lá naquela Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6. Para aí. Lucas capítulo 6. Para aí que estou chegando aqui. Lucas capítulo 6, versículo 38. Olha só. A mesma medida, deixa eu falar aqui, ó, botar aqui na luz aqui. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Então, isso é um aspecto fundamental da nossa vida. E esse aspecto fundamental que nós temos que observar no nosso dia a dia, gente. Que nós temos que melhorar em nós. Sempre há o que melhorar em nós. Nós estamos nesse mundo que não para de querer juntar riquezas. Nesse mundo que quer obter cada vez mais dignidades, que quer mais se tornar celebridades, que esse mundo que quer... Nós estamos mergulhados nisso. E nós também queremos isso muitas vezes. Nós estamos, porque a gente convive, nós temos pais, irmãos, filhos, amigos que vivem isso, nós também vivemos isso. Agora, olha, uma só coisa interessa nesse mundo: unicamente amar a Deus e amar ao próximo. O amor a Deus é aquela única coisa necessária da qual fala São Lucas. O amor a Deus é a única coisa necessária. Tanto que a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar a Deus e tudo mais nos será acrescentado. Tudo mais nos será acrescentado. Como nos diz aqui Santo Agostinho, ele fala, né, quando ele comenta aquela passagem lá de Lucas que diz: amar de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Santo Agostinho diz que estas três palavras, todo coração, alma e entendimento, significa que nenhuma parte da nossa vida ficou com a nossa vontade. Se Deus manda nós amarmos a Deus e ao próximo de todo o nosso coração, alma e entendimento, coração, alma e entendimento, é que o Senhor não deixou nenhuma parte à nossa vontade. Então, não é mais lícito nós pormos o nosso afeto em qualquer outra coisa que não seja primeiramente a Deus. Claro que nós vamos amar os filhos, nós vamos amar a família, mas o primeiro afeto, o nosso primeiro amor é Deus. Então, devemos sempre amar o Senhor com amor de preferência. Amar o Senhor com amor de preferência. Isto é, preferir a Deus sobre todas as coisas. Às vezes as pessoas dizem para mim: olha, eu levanto cedo para trabalhar, eu trabalho, eu chego em casa, eu tenho que cuidar da casa, ou vou para a faculdade, eu não tenho tempo de rezar. Eu não tenho tempo de rezar. Eu não tenho tempo para todos os dias ter uma vida de espiritualidade diante de Deus. Eu digo, isso é muito bom. Trabalhar é muito bom, ter família é muito bom, e a gente deve, né, trabalhar para isso, né? Devemos nos formar, devemos querer crescer. Tudo isso é ótimo, é bom. Agora, a preferência é Deus. O primeiro vem Deus. Buscarmos a Deus. Depois, tudo mais nos será acrescentado. Então, quem ama a Deus, amará
necessariamente também o seu próximo. São dois amores que estão unidos. Né? O segundo nasce do primeiro. Então, gostaria de abrir aí para umas partilhas. Gostaria de abrir para algumas partilhas. Queria que vocês falassem sobre o tema que nós falamos. Foi falado do amor a Deus, né? Foi uma continuação, e hoje nós centramos no amor ao próximo. Quem é que faz essa partilha para a gente aí? Vani está rindo, acho que a Vani